Olá, pessoal! Mais uma aula comigo, Manuela, professora especialista no ensino da matemática. E a aula de hoje é sobre MMC e MDC. Bom, mas o que significam essas siglas? A sigla MMC significa mínimo múltiplo comum. Alguns livros trazem o significado menor de múltiplo comum. Já o MDC significa maior divisor comum ou máximo divisor comum. Mas como é que a gente vai usar isso? Sabe aquelas questões quando você lê assim, um remédio a pessoa toma de 8 em 8 horas e um outro medicamento tem que tomar de 10 em 10 horas. Se tomou os dois juntos às 6 horas, que horas vai tomar os dois juntos novamente? Ou um ônibus sai da rodoviária de 15 em 15 minutos e um outro determinado ônibus para um destino sai a cada 20 minutos. Depois de quanto tempo os dois sairão juntos novamente? Coisas assim dão ideia de MMC, ok? E MDC? Que exercício que você for ler na sua vida, você vai usar o MDC? Como identificar o MDC nos exemplos aí que você vai ver na sua vida acadêmica? Suponha que você tem uma corda, um exemplo, de 20 metros, uma corda vermelha. E você tem uma outra corda, sei lá, azul de 35 metros. Qual o maior tamanho possível que você consegue cortar para que essas cordas tenham tamanhos iguais, para você entregar em algum lugar, para fazer uma brincadeira, ok? Esse é um exemplo de MDC. Qual o maior tamanho possível que você consegue dividir? Da ideia de divisão mesmo. E eu vou ensiná-los a calcular o MMC e o MDC. O MMC está associado aos múltiplos. É claro que você pode fazer esses exercícios fazendo a lista de múltiplos de um, a lista dos múltiplos do outro número e circular o menor número diferente de zero. Aí você tem o MMC. O MDC, você pode fazer a lista dos divisores de um número, a lista dos divisores do outro número, seja lá quantos forem, e circular o maior número comum. Só que isso, quando os números são muito grandes, ou são muitos números a considerar, isso pode dar muito trabalho. Então eu vou ensinar por um método bem simples. Bom, gente, aqui eu tenho um exemplo de MMC e MDC. Vou utilizar o método da decomposição em fatores primos, que foi tema da aula anterior, para mostrar que, por meio da decomposição, você consegue tanto calcular MMC quanto o MDC. Essa decomposição é simultânea. Então, aqui, como todos os números são pares, eu posso dividir pelo número 2. E como eu estou dividindo todos eles, eu vou destacar esse número 2 para o cálculo do divisor comum. Porque o divisor comum é o número que está dividindo geral, ok? 12 dividido para 2, coloco o resultado aqui, ó, 6. 20 dividido para 2 é 10. 60 dividido para 2 é o número 30. Dividi todos eles. Ainda tem número par? Sim, então ainda vou dividir por 2. Como todos eles são pares, eu vou destacar esse 2 para fazer o MDC depois, ok? 6 dividido para 2 é 3. 10 dividido para 2 é o número 5. 30 dividido para 2 é o número 15. Observe que eu não tenho mais número par, eu só tenho número ímpar. Então, eu vou usar o menor número primo que eu consigo dividir. O menor número primo que eu consigo dividir é o 3. 3 dividido para 3 é o número 1. 5 dividido para 3 não dá, então eu vou repetir o 5. 15 dividido para 3 é 5. Agora eu não consigo mais dividir pelo número 3 e eu não destaco esse número 3. Por que eu não vou destacar o 3? Porque ele dividiu o 3 e ele dividiu o 15. Ele não dividiu todos, porque ele não dividiu o 5. Eu repeti, viu? Eu só destaco quando divide todo mundo. Então, eu vou dividir pelo número 5. 1 não dá para dividir para 5. Então, vou repetir o número 1. 5 dividido para 5 é 1.
5 dividido para 5 é 1. Então, aqui encerrei a minha conta. E aí, aqui, agora eu consigo fazer tanto o MMC quanto o MDC. Aqui eu já coloquei de forma bem resumida, senão não ia caber nesse espaço, tá bom? MMC daqueles números ali vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Eu multiplico todo mundo, todos os números primos que eu utilizei. Então, o MMC vai ser 2 vezes 2. Esse pontinho representa a multiplicação, tá? Daqui pra frente a gente vai fazer com pontinho. Vezes o 3 vezes o 5. Agora, para o MDC, eu vou só usar os números que dividiram todos os números ao mesmo tempo. E como eu destaquei, eu não preciso ficar recordando, né? Esses dois números 2, eu consegui dividir geral, né? Então, eu aqui no MDC, eu vou colocar apenas a multiplicação dos destaques. O MDC, então, já calculei, deu 4. O maior número que divide esses três números aqui é o 4. Agora, nós vamos ver o menor número que é múltiplo de todos esses daqui. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 4 é 12. 5 vezes 12, se você quiser fazer a conta, fique à vontade. 5 vezes 12 é 60. Então, aqui eu tenho tanto o MMC quanto o MDC. E agora eu vou mostrar aí algumas propriedades do MMC. O MMC de dois números primos entre si é o produto deles. O que significa produto? MMC de dois números primos entre si é a multiplicação dos dois. Outra propriedade, isso aqui é só para você conhecer, tá bom? Só aquela conta já resolve o seu problema. O MMC de dois números em que o maior é divisível pelo menor, ou seja, o maior é múltiplo do menor, o MMC vai ser o maior deles, ok? Agora, multiplicando ou dividindo dois números por um outro número diferente de zero, o MMC aparece também multiplicado ou dividido por esse número. E as duas últimas propriedades são menos usuais, mas eu vou falar também. Dividindo-se o mínimo múltiplo comum de dois números pelo máximo divisor comum entre eles, o quociente é igual ao produto de dois números primos entre si. E a última, multiplicando-se o mínimo múltiplo comum de dois números pelo máximo divisor comum entre eles, o resultado obtido é o produto dos dois números. Agora nós vamos ver propriedades básicas do MDC. Quando eu tenho um MDC em que um dos termos é divisor de todos eles, esse termo é o próprio MDC. Dois números consecutivos são sempre primos entre si. Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Até a próxima!